Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre trigonometria. Vamos estar resolvendo algumas questões, alguns exercícios, algumas atividades envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos para a primeira questão. Analisando o triângulo retângulo com suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno do ângulo beta é igual a... Vamos analisar o que nós temos de informação. Dado esse triângulo retângulo, o triângulo que está em análise é esse ângulo beta, nesse ponto B. Então, problema já pede a definição do valor do seno do ângulo. Então, sabemos que o seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então, analisando essa imagem, sabemos que o cateto oposto ao ângulo, ele mede 12 centímetros. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, ele mede 15 centímetros. Então, como nós podemos calcular? Seno de beta é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, temos que seno de beta é igual... Qual é o valor do cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo beta é igual a 12. E a hipotenusa é igual a 15. Como as questões foram dadas em frações, então neste caso aqui nós vamos apenas fazer um processo de simplificação pelo máximo divisor comum. O maior divisor comum de 12 e 15 é 3. Então isso vai ser igual a 12 dividido por 3 é igual a 4. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, a resposta correta da nossa questão é a letra B. Ok? Mais uma questão. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo. Então, vamos olhar a figura. Está aqui o prédio. E o problema diz que ele está a uma distância de 40 metros. Então, esta distância de onde ele se encontra para o topo do prédio é 40 metros. Sabemos que temos que calcular a altura. Então, a altura do prédio com o solo, ele forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Sabemos que pelo problema, ele forma aqui um ângulo de onde o engenheiro se encontra. Ele observando para a altura do prédio, para o topo do prédio, vai formar um ângulo de 30 graus. Então, para as informações que nós temos, vamos transformar essa figura, né, nesse triângulo e vamos analisar o que nós temos de informação. Então, o que nós vamos calcular é a altura do prédio, que é o cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto que nós temos de informação. O cateto oposto é igual a H, que é a altura. Nós temos aqui esse lado que corre do lado do ângulo de 30 graus, que é o ângulo que está em análise, chamado de cateto adjacente, que nós temos essa medida aqui de 40 metros.
nós temos o ângulo de 30 graus. O ângulo do lado A é igual a 30. Então, como nós vamos calcular? Analisando o que nós temos de informação, cateto oposto e cateto adjacente e o ângulo de 30 graus. Então, nós vamos calcular pelo seno, pelo cosseno ou pela tangente. Calcular pela tangente, que dá a informação que a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E sabemos que a tangente de 30 graus corresponde a raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual ao cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 40. Então, nós temos aqui uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. Então, nós vamos fazer esse processo aqui de multiplicação. 3H é igual a 40 vezes raiz de 3. O problema aqui diz: podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente... Nós temos aqui o dado. Use raiz de 3 igual a 1,7. Então, vamos substituir aqui. H é igual a 40 vezes 1,7 dividido por 3. Fazendo aqui a multiplicação. 40. Então, nós temos aqui 40,7. 40 vezes 1,7 dividido por 3. Fazendo aqui a multiplicação. 40 vezes 1,7. 7 vezes 4, 28. 4 vezes 1, 4. 7 vezes 4, 28. 8. Então, está aproximadamente 68. Então, H é igual a 68 dividido por 3, que vai dar aproximadamente 22,7 metros. Será a altura deste prédio. Ok? Vamos para mais uma questão. Questão de número 3. Um avião levantou o voo, formando um ângulo de 20 graus com o solo, e atingiu uma altura de 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em quilômetros foi de... Então, nós temos aqui as opções A, B, C, D e E. Então, vamos construir a imagem que representa esta situação. O avião levantou o voo formando um ângulo de 20 graus com o solo. Então, nós temos aqui 20 graus com o solo. E atingiu uma altura de 1.368 metros aqui no ponto B. Então, o problema pede a distância percorrida pelo avião. Então, na figura aqui nós temos
a distância do ponto A ao ponto B. Então, analisando que a altura que o avião atingiu fez com a distância, fez um ângulo reto com o solo, com a pista. Então, o que nós temos de informação? Se nós temos um ângulo aqui de 20 graus, esse lado será o cateto oposto. E nós temos aqui a hipotenusa, que é exatamente a distância que nós vamos calcular. Sabemos que a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, o que nós temos? Seno de 20 graus é igual ao cateto oposto, que equivale a 1368, dividido pela hipotenusa, que é x, que é justamente o valor que nós vamos calcular, que é a distância que o avião percorreu. Então, nós temos de informação, use seno igual a 0,342, cosseno igual a 0,94 e a tangente igual a 0,364. Nós vamos utilizar a informação do seno. Então, vamos substituir aqui, no lugar de seno de 20 graus, nós vamos substituir pelo valor de 0,42, igual a 1368 dividido por x. Então, temos também uma proporção. Então, x é igual a 1368 dividido por 0,342, que é o valor do 120 graus. Dividido 1368 por 0,342 vai dar igual a 4.000. Foi dado 4.000 metros. Mas a resposta pede em quilômetros. Então, 4.000 metros é correspondente a 4 quilômetros. E a nossa resposta será a letra C. Vamos para a nossa última questão. Uma torre vertical de altura 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus por uma pessoa que se encontra a uma distância x da sua base e cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Determine a distância x, dados tangente de 30 graus igual a 0,58. Então, nós temos de informação aqui já o valor da tangente. Porque diz que a altura da torre é de 12 metros, que é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, nós temos aqui a informação cateto oposto. E o problema pede para nós calcularmos a distância x, que é o cateto adjacente. E que nós vamos calcular pela tangente, porque a tangente, a expressão de cálculo da tangente é tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, as informações, nós temos H, ou 12 metros, ou cateto oposto. A distância x é o cateto adjacente, que é o que nós vamos calcular. Então, nós vamos para a expressão tangente de 30 graus é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou tangente de 30 graus é igual a 12 sobre x. Substituindo aqui tangente de 30 graus é 0,58. Então, mais uma vez, temos aquela expressão, uma proporção, 0,58x é igual a 12, onde x
é igual a 12 dividido por 0,58. Então, x é aproximadamente 20,69 metros. É a nossa resposta. Ok, pessoal? Até a próxima. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e deixar também o seu comentário. Obrigado a todos. Um abraço.